E chega mais para mais um Pod Café. Hoje eu tô com uma pessoa, gente, muito importante para mim, uma mulher inspiradora, maravilhosa, que eu tô muito feliz de poder conversar com ela, que é a minha médica, a doutora Mariana Sirimarco. Mariana, muito obrigada por ter topado. Tô muito feliz com a sua presença aqui hoje. Obrigada a você pelo convite. Ai, e sim, gente, pode ter certeza que você não é menos extraordinária do que qualquer uma das mulheres que você entrevista aqui, viu? Gente, sério, eu fiquei até nervosa. O dia que ela me mandou mensagem, eu falei, gente, ai meu Deus. Porque eu sou fã do trabalho da Mariana. A Mariana apareceu na minha vida em um momento muito complicado, assim. E ela meio que, eu falo que ela foi um anjo na minha vida. Ela realmente mudou a minha vida. E depois a gente vai contar um pouco mais pra vocês. Mas a Mariana, ela é minha médica ginecologista, né? E ela fez o parto da Lívia e da Luísa. Só pra inteirar vocês. Mas queria aproveitar para pedir para você se inscrever no nosso canal. Nosso canal é novo. Se inscreve, curte, deixe seu comentário se você gostou do nosso conteúdo. E quero aproveitar também, gente, para agradecer os nossos parceiros e patrocinadores desse evento de hoje. Que, né, esse nosso encontro de hoje. Quero agradecer ao Ap Sushi, lá de São João, maravilhoso, nossos parceiros queridos. Quero agradecer também a querida Adriele, biomédica esteta, que também é nossa parceira, que promove a autoestima através de várias transformações faciais, enfim. E quero agradecer também ao Hotel Aliança, lá de São João Nepomuceno, nosso parceiro maravilhoso, também tá com a gente, incrível, tá, gente? Um super hotel, parceiros queridos, muito obrigada, tá? Mas, Mariana, se apresenta pro pessoal que ainda não te conhece, te conhecer. Meu nome é Mariana Sirimarco, eu sou médica, obstetra e ginecologista. É isso, eu sempre brinco quando eu tenho que me apresentar, eu falo assim, eu sou médica, obstetra e ginecologista. Eu ponho o obstetra na frente porque eu sou mais obstetra do que ginecologista, assim, o meu trabalho mesmo, eu acho que a minha fonte de alegria no trabalho é a obstetrícia. E trabalho com parto humanizado, trabalho com parto normal, faço outras coisas dentro da obstetrícia também, que é trabalhar com medicina fetal, trabalhar com a obstetrícia de alto risco, que foi o que nos juntou, né? Que nos uniu, né? E é uma possibilidade muito maravilhosa trabalhar com a vida, né, nesse momento, né? Nesse momento do nascimento. Escolhi um lado também, que é o da medicina fetal, que a gente nem sempre tem os melhores desfechos, mas que eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Com certeza, né? E você faz muita diferença. Então, assim, é por isso que eu me apresento sempre assim. Mas, além disso, também sou filha, sou madrinha, sou irmã, né, tenho uma família muito grande e a gente vive sempre muito junto, a gente brinca, né? Aqui lá em casa é a casa do Tufão. O Tufão é aquela novela Avenida Brasil, que todo mundo morava na mesma casa e é isso, assim, a gente lá em casa tá sempre todo mundo muito junto, muito unido. E eu tenho esse lado também, que eu acho que nas redes sociais eu mostro menos, porque é o lado mais da minha vida, né? E é isso. Ai, muito legal. E assim, eu acho que é muito legal isso que eu ia falar, porque a gente que é sua paciente, muitas mulheres foram e são suas pacientes, e às vezes conhecer esse outro lado da Mariana, né? Que é um lado que a gente não conhece pelas redes sociais e talvez se identificar também, né? Porque você tá, além de doutora Mariana Sirimarco, você tem uma outra vida, né? Você acabou de falar, uma vida de irmã, de amiga, enfim. E eu sempre tive essa curiosidade sobre você, assim, porque eu te acompanho realmente há muito tempo e ela tem as caixinhas de perguntas, gente. Quem é seguidora da Mariana aqui sabe, porque ama, até hoje eu falei com ela que até hoje eu acompanho as caixinhas de perguntas de gestação, sendo que tô mais grávida. Muita gente fala isso, meu Deus, não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu tô é muito aqui. bom de ver as respostas, enfim, é muito bom. E eu queria que você contasse um pouco mais da sua infância, como é que foi assim, sua vida, pra gente se conhecer um pouquinho mais da Mariana, sem ser da doutora Mariana. Eu sou a terceira filha de 4 irmãos. Minha mãe teve 3 e depois ela adotou mais um. Sério? Meu irmão mais novo é adotado. E
É isso, assim, a gente teve uma infância muito legal, assim, muito... Eu moro na mesma casa desde os 5 anos até hoje. Eu moro com meu pai e com minha mãe ainda. É isso que eu perguntava, você mora com seu pai e com sua mãe. Outro dia eu tava conversando com a minha mãe e falei assim, gente, a gente não tem esse hábito, assim, de, a gente sempre foi pro clube, domingo, porque a gente fica em casa, entendeu? E aí lá em casa tem cachorro, papagaio, calopsita, piscina, tudo que você puder imaginar. Vocês se curtem muito, assim, em casa, né? Que legal. E foi nesse ambiente que eu cresci. Nós temos idades muito diferentes, eu e os meus irmãos. Então eu tenho 8 anos de diferença pro meu irmão mais velho, Caramba. 5 anos pra minha irmã e 6 anos pro meu irmão mais novo. Então, a gente também, além de ter essa parte de estar muito unida, a gente teve os momentos que começou a separar, porque um tava ficando adolescente, o outro criança, e aí eu era criança, fazia fofoca da minha irmã, mas assim, que legal, gente. E a gente até hoje vive muito, a gente faz aniversário perto, eu e minha irmã. A gente tem 17 dias de diferença do dia do aniversário. E desde que eu nasci, minha mãe comemora junto os nossos aniversários, legal, e a gente trouxe isso pra vida. Então, a gente comemora junto aniversário, a gente faz tema pra festa, a gente tipo, as mais crianças. E parece que a relação de vocês é muito forte, né? A gente é bem unida, assim, todos nós, lá, né? Mas assim, as duas meninas, a gente é muito próxima. Eu tive um momento que eu morei na Alemanha, meu pai foi trabalhar lá. A família inteira foi morar lá. A família inteira. O meu irmão mais novo ainda não era nascido. Legal. Eu voltei de lá com 5 anos e... É um tempo que, apesar de eu ser muito pequeno, eu tenho muitas lembranças. Sério? Não sei se porque a gente tem muito vídeo, muita foto. Na época, não, aqui no Brasil isso não era comum, mas meu pai tinha uma filmadora, e aí tudo registrado, assim. E aí a gente morou lá, teve esse período. Mas é isso, assim, não temos, assim, histórias extraordinárias. E seus pais faziam o quê quando você era criança? O meu pai é engenheiro, ele trabalhava com energia nuclear, e a minha mãe, na verdade, ela começou a fazer pedagogia, parou, mas trabalhava na escola que a gente estudou a vida inteira, que é a academia. E num determinado momento, depois que a gente voltou da Alemanha, ela ficou só sendo mãe. E aí, quando eu tinha 10 anos, ela voltou a trabalhar lá na academia. E trabalhou lá até aposentar também, que foi quando eu saí da escola. Entendi. Então, tipo, eu tinha uma marcação cerrada na escola, então eu tinha que ser boa aluna, não podia. Ela trabalhava na disciplina, entendeu? Gente, eu não podia, tipo, se acontecesse alguma coisa, eu ia pra minha mãe, então não podia ir. Exatamente. Não vou pra minha mãe. Gente, que legal. Ótimo saber disso. E aí, como é que foi essa fase, assim, da medicina? Como é que você sentiu que era pra você? Me conta. Então, não sei te falar, assim, não sou uma pessoa que sempre quis medicina, não tive esse chamado, assim, ai meu Deus. Tem gente que fala, né, tipo, a medicina que escolhe e tal. Quando eu fiz teste vocacional, aí deu lá no meu teste vocacional, eu lembro até hoje, que eu falei que eu dei 5 opções, e aí no meu teste vocacional disse que eu podia fazer as 5 opções. As minhas opções eram veterinária, medicina, letras, direito e artes cênicas. E aí deu que eu podia fazer tudo, e aí... a minha mãe, na época, falou comigo, olha, teatro, arte cênica, você pode fazer depois que você tiver um diploma. E é aquela história, né? A gente sabe que não é fácil trabalhar com isso, então... E aí eu acho que eu tive muita influência, assim, da escola mesmo, sabe? Eu tinha nota boa. Isso que eu perguntava, você era boa aluna e, assim... Eu tinha nota pra passar em medicina, eu tinha, então, a turma que... Separava, assim, turma, né? Eu não sei nem se separa hoje em dia, mas... E aí eu tava sempre na turma lá da área da saúde. Aí eu acho que eu fiquei meio influenciada por isso. Gente. E aí decidi, foi uma decisão minha, não teve influência, assim, de alguém vir pra mim. Você tem que fazer, mas... E aí falava com a minha mãe, falava, se eu não gostar, eu vou sair. E aí, por 2 anos, eu não gostei. Mas era um não gostei, assim, tipo, é um saco o curso no início, mas tava lá na farra, né? Festa todo dia, e a gente levava a turma inteira. Levava a turma inteira pra minha casa, pra fazer festa na minha casa, entendeu? Então, eu era curtindo E aí, depois, assim, a gente, quando começa a entrar mais na parte prática do curso, aí começa a ficar bacana, né? Você começa a ver as coisas, você começa... Não é nem assim, aprender as doenças. Mesmo, né? Mas você, assim, começa a ter contato com as pessoas, começa a ter contato com as histórias, começa a ver como é que as coisas desfecham, né? E você tinha dúvida, assim, eu quero isso dentro da medicina? Isso, e antes eu não queria nada. Aí, quando eu fiz cardiologia, eu resolvi que eu ia fazer cardiologia. Aí fiquei um tempo, assim, e aí comecei a seguir cardiologia, seguir no Monte Sinai, e tenho grandes amigas que eu fiz nessa época que são cardiologistas.
E aí a gente, no 8º período da medicina, que é o 4º ano, né, a gente passa pelo estágio da obstetrícia. Eu fui fazer um dia a atividade lá, e foi um dia que foi meio ruim, não teve muita coisa, e eu pedi à professora se eu podia acompanhar ela num plantão dela, que era no domingo. Ela, não, você pode vir e tal. Aí eu fiz um plantão com ela, nesse plantão ela me deixou fazer um parto, e me falou assim, se você quiser voltar, você pode voltar. E daí eu comecei a ir todo domingo, e foi uma coisa assim, tipo, foi fazer o primeiro parto, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Olha só, que incrível. E aí você foi paixão à primeira vista. Foi paixão à primeira vista. À primeira vista, assim, né? Primeiro plantão. E a gente, assim, a gente tem algumas coisas que a gente vai repetindo o que as pessoas falam pra gente, né? Então eu falava assim, obstetrícia não vou fazer de jeito nenhum, porque obstetrícia não dorme, não tem vida, não tem, então esse tá descartado. Sem nem conhecer, sem nem saber o que era. E foi isso, assim, foi um parto que eu fiz e falei assim, meu Deus. É isso. Não tem caminho, não tem... Eu ainda tentei, assim, tipo, não, mas eu tô gostando muito porque depois de algum tempo eu vou enjoar, né? Não enjoei. Gente, e é engraçado porque eu acho, assim, né, na minha concepção, tá? Eu tô falando isso plenamente com os meus valores. Você, pra mim, tá entre as melhores, se não a melhor de Juiz de Fora. Porque quando me... Não é só meu achismo por ser sua fã, tá? Você vai falar, não, você é minha fã. Tá, mas assim, quando me indicaram você pra fazer o meu parto, né? Que eu tava meio que muito perdida... 2 pessoas me indicaram você, diferentes, tá? E aí falaram, tipo, 2 pessoas de confiança, até uma pessoa, amigo do meu sogro lá do Sabin e... Ai, eu não tô lembrando a outra, mas foram 2 pessoas. E falaram, ela é chefe do Sabin. Chefe, não sei, chefe não era, você era na verdade, do plantão. Existe um chefe nosso, mas eu ajudo a coordenar a questão do plantão, da enfermaria. Eu não lembro se foi chefe que falou, mas falou, você era meio que responsável pelo plantão do Sabin, de obstetrícia, e você era a melhor, assim. Eu falei, tipo, você vai estar em muito boas mãos, foi o que me foi passado. Eu falei, nossa, beleza. E aí foi o que eu falei, que eu comecei a pesquisar e tal, não te conheci, fiquei realmente encantada pelo seu trabalho. E aí eu lembro que no primeiro dia que eu te vi, assim, você me passou muita confiança. Eu tava numa fase que eu tava, assim, muito perdida, muito, acho que frustrada e já, sabe assim... Cansada, né? Daquele percurso todo. E aí você me passou muita confiança. Você falou, não, eu vou te ajudar. Isso, pra mim... Sabe assim, mudou a minha vida. E aí, realmente, porque pra mim, aquele negócio nunca ia finalizar. Eu tava ali já tinha muito tempo. As coisas não resolviam. E aí você falou, então, vai dar tudo certo. Não vai acontecer nada com você. Você não vai morrer, sabe? Eu lembro de você falando, você não vai morrer, fica tranquila. Mas assim, isso pra mim foi muito... Fez toda a diferença. Então, essa parte, né, da humanização, do acolhimento, sabe? Do carinho com as gestantes, principalmente as que estão em alto risco, sabe? Ou que vão ter um bebê que vai partir, infelizmente. Faz toda a diferença na vida das pessoas, sabe? Assim, eu sei que eu sou uma pessoa que não sou unanimidade, tá? Do jeito que você tá falando. Sim. E eu brinco assim, que eu não sou fofa. Não sou. Não sei. Não é assim que eu sou, não é assim. Você perguntou da infância, acho que é assim, não é assim que eu fui criada. A gente, lá em casa tinha aquelas brincadeiras bestas de, você foi achado na lata do lixo, e deixava a criança chorar. Tipo, meu Deus, eu fui achado na lata do lixo, né? Entendeu? É isso, né? E assim, não sou fofa, mas eu acho que é isso, assim, o que me encanta no meu trabalho diariamente é isso, é poder trazer uma. Não é solução, mas poder trazer caminho pra pessoa, entendeu? Porque, assim, a grande maioria vai dar tudo certo mesmo, né? A grande maioria das gestações, elas vão... a gente brinca, né? Que o neném nasce com, sem e apesar do obstetra. Então, a maioria vai ser assim mesmo, né? Mas... Mesmo as gestações que são assim, às vezes a pessoa precisa escutar assim, cara, tá tudo bem se não tá feliz de estar grávida. Cara, tá tudo bem se não gostar que o seu neném mexa dentro de você, entendeu? É isso, é acolher as dores, questões, né? Não é só dor, mas acolher as questões das pessoas que às vezes é isso, né? Assim, as pessoas pensam em humanização e pensam em luzinha, estrelinha, um pijaminha rosa e uma musiquinha ao fundo. E não é isso que é a humanização, né? A humanização, ela parte muito da gente trabalhar com que a ciência mostra pra gente que é o certo. A realidade também, né? E a gente respeitar a autonomia materna, tá? Então, dentro desse respeito à autonomia, muitas vezes eu vou fazer coisas que eu não faria comigo, mas que pro outro é o que faz sentido pra ele, né? Então,
por exemplo, as pessoas me perguntam assim, você faz cesárea agendada? Né? Porque, né, Juiz de Fora, né? Aí tem um boato aí que eu não faço cesárea agendada. Não, eu faço. Eu faço porque eu tenho que acolher a autonomia daquela mulher que chega pra mim e que quer marcar. Eu não posso fingir pra ela que marcar uma cesariana é muito melhor do que deixar entrar em trabalho de parto. Sim. Né? Mas pode ser muito bom pra ela fazer uma cesariana agendada. Eu tenho amigas, inclusive, eu também, né, quando foi a primeira vez, né, que eu tive a Júlia, que não foi com outra médica, né, eu não te conhecia ainda, eu quis fazer a cesárea agendada. Então, eu acho que eu faria de novo. E eu tenho várias amigas que também preferem isso, sabe? E eu falo muito isso, assim, a gente não tem que... Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, queria um parto normal, porque é melhor de recuperar, né? Não sei. Eu tenho pacientes que recuperam maravilhosamente bem com cesárea, na segunda, na terceira, na quarta. Nossa, e pessoas que tiveram recuperação que você fala assim, meu Deus, coitada, foi um parto tão tranquilo, mas assim, a recuperação não tá legal. Então, eu acho que é muito pelo entendimento do que a pessoa quer pra ela, do que ela entende. O que faz sentido, né? Naquele momento que vai transformar a vida dela, que ela vai levar um bebê pra casa, o que faz sentido pra ela nesse momento. E eu gosto muito de trabalhar com a objetividade, entendeu? Então, algumas pessoas falam assim, ela é muito objetiva. Sou. Então, foi o que aconteceu com você. Você chegou lá e eu falei com você, vou te ajudar, você não vai morrer. Exatamente. Entendeu? Vou resolver o problema, que é o que eu queria. Eu não queria ninguém que fosse fofa mesmo. E aí, no meio do caminho, a gente vai descobrir a melhor forma de fazer isso. Por quê? Porque você também tá passando por uma situação muito delicada, muito sensível, que você sabia que você ia chegar no hospital e não ia levar o seu bebê pra casa. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Sim. Né? Mas eu acho que em algumas horas a primeira coisa que a gente tem que ter é objetividade, falar com você, olha, o que eu tenho pra te oferecer? É isso aqui. Pra gente chegar nisso aqui, aí a gente vai traçar nosso caminho. E eu acho que assim, é aquela questão, né? Como todos os tipos de trabalho, ou a pessoa se identifica ou não. Sim. E é isso. E eu acho que é isso que é ótimo, né? Eu também sou uma pessoa muito prática e muito objetiva. Então eu acho que quando eu cheguei e você me transmitiu isso, eu falei, é isso, vamos. Sabe? Tanto que eu falei, não, quando eu engravidei da Luísa, eu falei, eu quero isso pra mim, porque eu gosto de chegar, e é isso. Aí eu te mando mensagem, tá tudo bem? Aí, olha, tá tudo bem. Sabe? Sem muita... ficar, né? Você falou um negócio de mensagem, eu brinco e falo assim, gente, quando eu respondo assim, não. Mas isso é com carinho que vocês não têm noção. Porque às vezes, assim, eu recebo uma mensagem, doutora, bom dia, não sei o que, blá, blá, blá. Tipo, posso pintar o cabelo? Não. Porque, assim, isso me possibilita te responder rápido, te dar a informação que você tá buscando. Exatamente, porque às vezes você não vai gastar tempo com a pessoa e vai gastar o tempo com outras pessoas. Exatamente. E às vezes, assim, eu tô no intervalo, tirando uma paciente da sala, colocando outra, eu falo, não, e pronto. Cara, mas isso é muito louco, porque eu lembro quando eu tava grávida da Luísa, eu tava com tanto medo, mas tanto medo de tudo, que eu fui muito neurótica. Eu lembro que um dia eu matei um pernilongo no meu braço. E aí eu te mandei uma mensagem com a foto do pernilongo. Louca, gente. Hoje em dia eu falo, meu Deus, gravidez, eu tava muito louca. Aí eu falei, um pernilongo me mordeu. Se eu pegar dengue, o que acontece comigo? Tipo assim, eu lembro disso, gente. E eu acho que eu te falei assim, isso não é um Aedes aegypti. Tipo, cara, que louco. Eu falo, gente, coitada da Mariana Cinemarco, gente, cada coisa vendo por mim, tá? Tipo, não, mas assim, é isso, assim, também faz parte, sabe? A gente sabe. O mínimo que eu posso fazer é te responder. Você não vai pegar dengue por causa disso, entendeu? Não vai e resolve a minha vida e a sua. E aí a gente já respira mais aliviado, tipo, ai, sabe, não tá tudo bem. Porque às vezes era só de não tá tudo bem que você precisa pra seguir a vida. E eu imagino que a quantidade de mensagem que você não deve receber. E aí, já partindo para a próxima pergunta, como que você administra essa rotina intensa sua de casa, trabalho, mensagem? Ô, Érica, virou clichê, né? Assim, como é que você dá conta de tudo? Não dou conta de tudo. Isso eu acho que serve pro trabalho, pra maternidade, pra tudo na vida. E é meio isso, sabe? Eu hoje, quando eu falo com um paciente assim, tá aqui meu telefone, você pode me mandar mensagem. Eu, às vezes, falo, se você achar que ficou esquecido, manda de novo. Mas manda sem raiva de mim, entendeu? Manda compreendendo que você pode ficar pra trás mesmo. Porque... É isso, tem hora que não dá pra fazer tudo. Eu diminui bem o meu ritmo, tá? Eu assim... Acho que tudo tem um momento na vida, tá? Mas assim, principalmente antes da pandemia e no primeiro, segundo ano dela, eu assumi um ritmo que assim, que tava enlouquecedor mesmo. E aí chega uma hora que você fala assim, cara, não dá pra fazer isso. Eu não sou boa nem pra mim, nem pras outras pessoas se eu continuar nesse ritmo. Então, diminuí meu ritmo, diminuí os planos de saúde que eu atendo. Comecei a limitar o número de gestantes que eu tenho pra legal. Pra ganhar neném em cada mês, entendeu? Porque
é isso, E assim, como é não que é a sua adianta- rotina hoje? Você continua pegando plantão ou... Hoje eu ainda dou plantão, eu dou plantão lá no Sabin, aos domingos à noite. E todos os dias eu trabalho. Eu brinco que assim, o luxo que eu me dou na vida é começar a trabalhar às 9 da manhã, entendeu? Sim. Porque assim, não dá, assim, eu falo que antes das 7 eu não tenho humor pra isso, eu não também tenho. sou totalmente Então, da noite. mas assim, mas trabalho de 9 e aí vai embora, entendeu? No consultório eu no fico. consultório. Tem dia que eu fico até às 5, tem dia que eu fico até às 6, mas, por exemplo, cesariana, a gente sempre faz depois do trabalho. A Aham. gente acaba tendo uma equipe e aí se ajusta ali aos horários daquela equipe. Então a gente sempre faz isso depois das 7 da noite. Então tem dia que eu saio do consultório e vou emendar no hospital. Nossa, é pesado, Entendeu? né? E aí os partos, né, que não tem horário. Então, assim, tem dia que a gente sai do hospital, tá no caminho de casa, toca o telefone, minha bolsa rompeu. Então, Nossa, você já gente. vai pra casa sabendo que daí a você pouco você vai ter pode que sair. voltar. né? E aí também, hoje a gente marcou, eu falei, ai, tomara que ninguém entre trabalho de parto naquele momento. Porque claro que eu falei, se, né, tudo pode acontecer e tá tudo certo, né? E a minha vida é um eterno isso, assim, tá marcado, mas pode não ser, entendeu? Entendi. Mas telefone eu comecei a administrar de uma outra forma também, eu comecei a usar ferramenta de WhatsApp Business e realmente Você controla, responder em horário comercial, entendeu? Então, lógico que existem situações que a gente urgentes, sabe que podem né? virar urgência, que aí mas isso é esperado, né? Assim, você sabe isso, assim, tipo, eu estou com uma gestante que tá prestes eu tô com uma gestante que tá com pressão alta, que eu mesmo pedi pra me ligar a qualquer coisa, entendeu? Sim. E acho que eu consegui começar a educar as pessoas que estão em volta de mim, porque eu acho que o WhatsApp hoje deixou as pessoas muito sem educação, né? Mas totalmente. Pessoas mesmo, eu tô falando de mim também, não é? E assim, não só na área da saúde, não, sim, todas. Sim, sabe? Existe aquela ânsia de que tem que tudo ser respondido na mesma hora, que não tem problema, porque eu lembrei de mandar uma mensagem agora se isso for domingo às 11h30 da noite, eu vou te perguntar se... Sabe, assim, porque tem coisas que são importantes, que são... E tem as coisas que são... Que podem esperar, que pode esperar a consulta, que pode... Mas que eu entendo, assim, tipo, eu queria pintar meu cabelo. Então, assim, vou perguntar pra ela se eu posso pintar meu cabelo. Mas não pode ser domingo meia-noite. Entendeu? Exatamente. Então eu acho que... Porque mesmo que você não responda, às vezes chega a notificação e aquilo te dá uma ansiedade, né? E eu sempre fui muito assim, muito agitada. Então, assim, na hora que chega eu respondo e aí eu vou dando conversa, E isso, eu sei que eu fazia com que as pessoas entendessem que eu não tenho limite, que tá tudo bem mandar qualquer hora. Hoje eu consegui colocar esse limite do WhatsApp, que, assim, mudou a minha vida completamente. Eu não sabia o tanto que me fazia a gente estressada, então, mas isso vale pra mim também, porque eu também sou essa pessoa que tá o tempo todo ligada. E aí chega uma hora que você nem sabe mais, sabe? Que você não consegue diferenciar trabalho de lazer. Exatamente. Porque tem domingo que você tá trabalhando, né? Então, isso faz toda a diferença. E a gente gosta do que faz, então, assim, não é uma tortura responder uma mensagem, mas tá te tirando um momento ali, né? Exatamente. E você consegue equilibrar, tipo, ter uma rotina de exercício, comer bem? Hoje? Então, veja bem, como é depende. Se eu for seguir o que o meu instinto manda, eu vou comer porcaria e não fazer nada, entendeu? Eu também, não, mas acho que todo mundo, né? Porque é a zona de conforto. É a zona de conforto. Então, assim, eu tenho essas coisas de tipo, essa semana não tá, dane-se. Mas tudo bem, todo mundo, né? Também, e aí eu vou comer o que eu quero, do jeito que eu quero. Mas assim, tento, tá? A gente sabe, né, da importância da saúde. E aí, acho que a gente vai entrar nisso lá pra frente, mas com essa questão que eu tive de parar para congelar óvulo. Então eu tive que ter um olhar diferente para as coisas que melhoram a qualidade mesmo da saúde como um todo. Então, assim, higiene de sono, ter cuidado de comer fruta, vegetal e tal. Gosto dessas coisas, mas nunca gosto das porcarias também, entendeu? Também, Mas assim, a sua rotina hoje não te impede mais disso. Não me impede Você mais. poderia... Você conseguiu equilibrar ali os pratinhos. Consegui. Tô aí um tempo parada de atividade física, mas por algumas questões... Porque aí é isso, assim, hoje vai ter procedimento, então não pode fazer, tem que estar 15 dias sem fazer atividade física. Aí eu dou uma emendada, entendeu? Eu dei uma aproveitada. Dá uma enfocada no resto do ano, né? Não, agora vamos ver, tô planejando ver se eu consigo voltar. Eu falei com os meninos que eu tava fazendo muita coisa, eu tava fazendo beach tênis, tava fazendo futebol de futsal e musculação. E aí que eu tava me deixando tão... porque eu muito trabalho também, então eu também tô trabalhando muito.
Então chegou um momento que eu falei, gente, vou tirar um mês sabático. Esse mês sabático já vai pra 2. Porque isso tava me estressando, mas o compromisso de ter que ir, sabe? Porque é isso, assim, por exemplo, eu comecei, não fiz aula não, mas tava jogando beach tennis. Aí assim, você fala que vai, você tem que ir. Você não pode não ir, porque as pessoas estão te esperando e conta com você. E aí aquilo vira um estresse, assim, depois que você tá lá, você até curte, mas assim... também não pode ser, assim, tipo, levantar no sofrimento e ir no sofrimento pra ser bom depois que você tá lá. Exatamente. Aí eu entrei e falei, eu vou tirar um mês de férias, vou descansar, porque eu também sei da importância, mas assim, tava me deixando, tipo, eu tenho que ir, eu tenho que correr porque eu tenho que ir. Então, assim, eu tava tendo que, enfim, fazer várias mudanças pra poder cumprir com mais essa agenda, né? Porque eu também tenho 2 meninas, então acaba que isso, chega em casa correndo, não é legal pra elas também, sabe? E aí depois eu vou escolher o que eu vou realmente fazer. Eu tô nessa. Pra continuar, sabe? Eu agora tô ensaiando pra ver se eu vou pra natação, entendeu? Natação é legal também. E aí... Mas aí é isso. Aí, por exemplo, a previsão do tempo pra Juiz de Fora pra daqui a 2 dias é despencar a temperatura. Então não vai ser essa semana, entendeu? Exatamente. Muito bom. Agora entrando um pouco na sua vida pessoal, a gente assistiu, né, a Profissão Repórter, que foi... incrível, tá? Contar um pouquinho dessa história. Foi até que a gente descobriu, né? Eu acho que muitas pessoas não sabiam desse seu lado. E eu queria que você contasse pra gente, que não assistiu, tá, gente? Profissão Repórter, tá lá no seu perfil, né? Tá lá no meu perfil, tá. Doutora Mariana Sirimarco? Isso, Doutora Mariana Sirimarco. Tá bem lá no fixado, então quem tiver a oportunidade de assistir, assista, que vale a pena. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu processo de congelamento de óvulos e produção independente, como é que foi, conta tudo pra gente, quem quer saber. Então, maternidade pra mim sempre foi uma coisa que ficava ali no meu radar, sabe? Nunca fui uma criança de só brincar de boneca, de ser doida com boneca, mas tinha as brincadeiras de boneca lá. Mas a minha irmã cresceu antes de mim, eu tinha que acompanhar ela, né? Eu tinha que ela fazer as fofocas do bairro. Mas, assim, sempre falei, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E muito tempo antes de ser médica, de querer ser médica, de trabalhar com ginecologia, eu falava assim, se eu não tiver um pai, eu vou comprar meu esperma e vou ter um filho. Você falava isso? Olha só. Falava isso, assim, não vou saber precisar pra você quando, mas assim, sei lá, 16, 17 anos eu falava isso. E aí a vida foi levando, foi passando, foi, né, nessa de realmente mergulhar muito no trabalho. Eu igual eu te falei aqui, cheguei no meu limite, eu acho, então era só trabalho, muito pouca vida pessoal. Eu cheguei perto dos 35 anos e falei assim, vou congelar o óvulo. E aí, isso foi no final de 2019, aí eu fui fazer uma viagem, fui tirar férias em Nova York, e voltei e tal. E aí, nesse meio do caminho, entrou a pandemia. Já estava tudo mais ou menos preparado para começar o processo de congelamento de óvulo. E aí entrou a pandemia, e nesse início da pandemia, eles suspenderam todos os procedimentos que não eram urgentes. Então, assim, procedimento de congelamento de óvulo de paciente oncológica continuou, de paciente mais velha continuou. Mas no meu status ali, que estava com 35 anos, não estava sendo feito. E aí... aí veio a pandemia, aquela loucura, aquele negócio de ficar dentro de casa só e realmente também, eu trabalhei o tempo todo, né, diminuí muito, mas quando eu tava em casa eu tava dentro do meu quarto, porque aí eu não encostava, não via meu pai e minha mãe. Complicado, né? E a casa deles, né, eles são idosos, são aposentados, então é isso, assim, tipo, eu ficava ali dentro do quarto e aí eu não sei, em algum momento ali eu falei, cara, se isso não acabar nunca, né? Tipo, acabou também, eu não vou ter filho, não vou... E aí eu comecei a pensar, não vou congelar óvulo, eu vou fazer uma produção independente e vou congelar embrião, né? E aí é isso, assim, eu tinha todos os meus exames normais, tava tudo normal. Então, assim, inicialmente, na minha cabeça era, beleza, nós vamos fazer uma indução de ovulação, vou lá congelar meus óvulos, congelo os embriões, na verdade, né? Porque... Tecnicamente, se a gente for falar sobre congelamento de óvulos e de embriões, nada é garantia de que a gente vai conseguir, né? Sim. Mas, por exemplo, quando eu congelo 10 embriões, existe uma 10 óvulos, existe uma porcentagem disso que vai fertilizar, uma porcentagem que vai desenvolver até dia 3, uma porcentagem que desenvolve até dia 5. Então, a gente perde, né? Então, quando eu, por exemplo, congelo 20 óvulos, a gente pensa, nossa, eu tenho 20 óvulos. Pode ser que desses 20 óvulos você tenha 2 embriões, um embrião, entendeu? Então,
fazendo esse pensamento técnico mesmo, falei, cara, vou congelar embrião, porque aí eu fico mais segura do que tá acontecendo. E aí veio a minha jornada dentro da reprodução assistida, que foi completamente inesperada, não era uma coisa que estava programada, esperada, nada disso. Mas na primeira vez que eu tentei congelar óvulo, eu não consegui nada. E assim, sem explicação. Sem explicação. E aí partimos para uma segunda vez. Na segunda vez também, assim, porque a gente vai olhando, resposta ao estímulo pelo ultrassom, como é que os folículos estão crescendo. E essa resposta minha era muito boa, era na hora da coleta mesmo, então era uma coisa inesperada. E aí veio essa segunda vez, e aí eu comecei a estudar sobre. Olhei lá, tipo, 30% de chance de recorrência. E o que aconteceu comigo, geralmente acontece. Mulher, depois dos 40, com hormônio antimileriano ruim, eu não tinha nada. Eu falei, então pronto, então tem 70% de chance de dar certo, vamos fazer de novo que vai dar certo. E aí, não tive nada de novo. Aí, mas nada que você fala é nada mesmo. Nada mesmo, não tive óvulo. Gente. Aí na terceira vez, eu, junto com a médica, né, eu falei com ela, a gente decidiu que ia fazer uma punção do meu óvulo de ciclo natural, sem indução. Aí, puncionamos, também não conseguiu nada. E aí, fiz um monte de exame, cariótipo, um monte de exame. Sério? Que não faz. E essa médica é em São Paulo, só pra... Eu fiz as primeiras vezes todas, eu fiz aqui em Juiz de Fora, com a doutora Leila, da EVE. E aí, assim, aí a gente... É isso, dentro da reprodução assistida... a gente não tem garantia de nada e quando uma coisa não dá certo, a gente vai mudando o protocolo. E aí a gente foi mudando o protocolo e aí, a partir da quarta vez que a gente começou a fazer coleta de óvulo, eu consegui colher óvulo aqui em Juiz de Fora. E colhi vários óvulos, consegui colher, assim, sei lá, no total dessas próximas coletas que eu fiz, cheguei a fazer aqui em Juiz de Fora 9 coletas. Caramba! Então, nessas próximas 5 coletas aí, eu acho que eu tive uns 42 óvulos, assim. A coisa foi sendo feita por partes, tive 4 embriões, aí numa primeira vez eu transferi 2, depois eu transferi um embrião, depois eu transferi um outro embrião. Desses 2 que eu transferi, eles não eram avaliados geneticamente, então não é uma certeza de que seriam embriões possíveis de gerar um feto saudável. Os outros 2 eu tinha feito biópsia deles. E a gravidez não aconteceu, né? Isso é mais comum do que as pessoas pensam, porque as pessoas pensam que vão entrar na reprodução assistida e que elas vão conseguir, porque estão fazendo reprodução assistida, que elas vão conseguir engravidar mais fácil. As pessoas pensam que porque a gente tem um embrião geneticamente normal, também já é quase garantia de que vai dar certo. Também não é, tá? Existem várias coisas envolvidas, algumas coisas que a gente não consegue palpar, tá? E foi aí que eu decidi ir para São Paulo por questão mesmo de... algumas possibilidades de tecnologia que a gente não encontra em Juiz de Fora, que a gente não encontra na região, que a gente encontra lá. Entendi. Tá? Basicamente, lá eles têm uma incubadora onde eles fazem o cultivo, né, do embrião, você não precisa manipular um embrião em hora nenhuma. Então, a gente começou a aventar essas possibilidades, assim, tipo assim, o meu óvulo não era tão bom. Então, qualquer coisa que se fizesse, que pudesse perder um pouco da qualidade dele, poderia trazer alguma interferência no meu resultado. Entendeu? E aí, também, consegui óvulo em São Paulo, consegui embrião. Fiz 2 coletas lá, 2 fertilizações. Também foi uma estratégia adotada pelo fato dos resultados que eu tinha anteriormente. A gente optou por fazer 2 vezes. Isso foi uma coisa que a gente optou por fazer nessa ida lá, que era não congelar óvulo, porque aqui em Juiz de Fora eu congelei óvulo. Aqui, você congelou aqui? Eu congelei óvulo, fiz acúmulo de óvulos e depois com X óvulos eu fertilizei. Entendi. Então, assim, E aí, pra gente não fazer esse descongelamento pra utilização do embrião... Você poderia realmente... Exatamente. perder, porque isso é uma coisa que poderia estar influenciando. Você já pegaria o seu óvulo e já faria direto. Isso. Entendi. Tá? Porque, assim, os tratamentos, eles são caros, então existem coisas pra você otimizar os gastos. Uma delas é o acúmulo de óvulos, porque a fertilização em si, ele é um processo que você pode fazer com óvulos colhidos em momentos diferentes. Entendeu? Entendi. Então, lá em São Paulo, a gente optou por fazer a fertilização imediata, sem congelamento dos óvulos. E aí, eu fiz 2 vezes, e aí eu tenho 4 embriões congelados lá. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E aí é isso. Aí tem que esperar, né? A gente tem que fazer algumas avaliações de momentos
pessoais e de saúde certos para poder tentar a transferência. Entendeu? Entendi. E aí você, aí volta pro que você tava falando, aí você teve que se adaptar à sua dieta, rotina, alguma coisa, ou não? Então, aí esse processo aí, né, começou em maio de 2021. Então, já vamos aí para 2 anos e quase meio, né? Então, eu passei por todas as fases nisso aí. Eu passei por fases que eu tava, assim, tipo, muito 100% com tudo, com dieta, com atividade física. Por fase que eu chutei o balde, falei, mas não tá adiantando nada e não faz diferença realidade, nenhuma. Né, gente? Isso é a realidade, né? Porque é muito fácil falar, não, eu fiz tudo certinho. Gente, é isso. E eu acho que até que eu cheguei num momento que eu alcancei equilíbrio, entendeu? Entendi. Então, assim, na maioria do tempo fazendo uma dieta adequada, não tanto preocupada em perder peso, mas assim, me alimentar bem, comer bem, fazer uma suplementação adequada, higiene do sono foi uma coisa, foi aí que eu falei, cara, eu preciso diminuir, eu não posso passar 3, 4, 5 noites sem dormir direito na semana. Não, faz toda a diferença. E aí e assim, e atividade física é um negócio que realmente me estressa. Não gosto, não vicio, nunca achei nada que me deixasse. E aí não assim, adianta, Então, é isso, assim, fiz atividade física, mas, por exemplo, aí chegava lá assim, então agora vai colher os óvulos. Então fica 15 dias sem fazer atividade física. Eu falei, então, cara, eu não vou ficar pagando academia. Exatamente, pra quê? Pra ficar 15 dias sem ir, e aí eu já sabia que eu ia emendar um protocolo no outro, e aí, tipo, as minhas coisas, vou ficar uns 2 meses sem poder fazer atividade física, então eu já emendei, e aí eu tô até hoje emendada. Entendi. E aí, falando sobre... Eu tava te falando, né, que a gente já conversou aqui com a Germana, né, Delage, uma grande amiga minha, que ela fez o processo de ovo-recepção, né, que foi ovo-doação. E aí ela escolheu as características da doadora, que seria, né, da doadora dela. E aí, como é que funciona na escolha do esperma, né? Do esperma. A gente também pode escolher. Existem 2 formas de você... Para óvulo também é assim, né? A gente tem a opção dos bancos internacionais e dos bancos nacionais. Nos bancos internacionais, alguns te mostram foto da infância, do doador, outros te mostram até uma fase quase na adolescência. Tem banco que tem áudio, que tem para mostrar a voz da pessoa. Olha, que legal. E nos bancos nacionais, a gente tem uma ficha, tá? Eu optei por Banco Nacional, eu acho que, eu brinco, eu falo que assim, tudo que pode deixar a gente doida, a gente tem que afastar. Então assim, não acho que isso mexeria comigo, ver uma foto de criança, mas eu não sei. Sim, eu não me garanto, então eu prefiro não ver. Olha só, entendeu? Que legal isso. Então, eu optei mesmo pelo Banco Nacional, além de ser mais barato, tá? Mas não é uma diferença assim, pelo que você tá fazendo, não é um negócio que faz tanta diferença. Mas além de ser mais barato, a gente tem essa limitação de informação. Mas aí ele traz tudo, assim, cor do olho, cor do cabelo, formato do rosto, formato do nariz, na ascendência dele, né? Como é que são as características dos pais, alguns têm as características dos avós. Aí eu falo que é igual caderno de pergunta. Gente. Aparece lá, hobby, cor preferida, tipo de música, formação, entendeu? E é isso. E na verdade eu comecei a escolha. Você escolheu. Porque aí quando você vai marcando lá, né, o que você quer. Então você pode começar por qualquer característica, a sua escolha. Eu comecei pelo tipo de sangue, porque meu sangue é O negativo, é um sangue mais raro, é um sangue. Nossa, igual a Germana falou a mesma coisa. Eu falei, vou pelo tipo de sangue, vamos ver o que vai dar. E aí o O negativo já não me deu 1 milhão de opções, entendeu? Ele vai filtrando. Então, vai filtrando. Vai filtrando. Aí depois. Entendeu? Que legal, aí, tipo assim, gente. tinha lá um O negativo louro do olho azul. Cara, não quero. não é que eu não quero. Até podia ser, se fosse o único disponível, mas. Não é isso, né? Uma criança, no meu contexto familiar, não vai ser loura do olho azul, entendeu? Entendi. E aí você escolheu baseado em quê, assim? Baseado nisso, assim, tipo, cara, foi uma brincadeira. Assim. Foi um rolê. Tipo, um surto, muito legal. Vou escolher mas aqui, é porque é isso, aí você olha e fala assim, esse aqui, acho que tem cabelo assim, tem cabelo assado. E aí teve um lá que eu lembro que apareceu lá assim, cantor de ópera. Eu falei, gente, vou colocar o cantor de ópera primeiro. E aí... Gente, que máximo! Só que aí, eles não... Existe uma lei, né? Existe um raio, uma quilometragem que eles não fazem a venda pra... Eu acho que é um raio de 300 quilômetros, não tenho certeza do que eu tô te falando. Você tem, assim, o pai biológico vai estar em outro... Isso, por exemplo, ele é doador de qualquer lugar, tá? Então, por exemplo, se eles doarem pra mim,
esse mesmo não pode ser doador num raio de 300 quilômetros meu. Entendeu? Entendi. Então, aí esse não estava disponível pra mim, por exemplo. Entendeu? Entendi. Então a gente sempre manda mais de uma opção também. E deixa eu te perguntar outra coisa. Ele, o doador que você escolheu, é o pai biológico de todos os embriões? Ou não? Assim, na verdade eu fiz compra de embrião 2 vezes. Porque a primeira vez, quando eu fiz aqui em Juiz de Fora, eu comprei aqui. E aí depois, quando eu fui pra São Paulo, eu tive que comprar de novo, porque eu já não tinha mais material biológico pra isso. Entendi. Desculpa. Não, sem problema. E aí, vamos supor, você tem 4 embriões agora. Isso. E aí Esses são todos do mesmo sêmen. Entendi. Isso. Aí você vai ter agora, vamos supor, se você tem um, depois você quer ter outro, vão ser irmãos do mesmo pai, né? Isso, geneticamente eles têm a mesma origem, tanto materna quanto paterna. É muito legal. Nossa, muito interessante isso, eu não sabia, né? E se caso você não quiser fazer nada com... A gente tem algumas opções de fazer, né? A gente pode fazer o descarte desses embriões. Depois de 3 anos de embrião congelado, pode-se fazer o descarte de embrião. E como é que é o descarte? Só jogar no lixo, não? Eu nem sei se faz isso mais hoje em dia, mas existia antigamente fazer um descarte tipo um descarte biológico, assim, faz a transferência, mas sem nenhum preparo, sem estar num momento propício pra gravidez. Isso. Mas assim, eu vou te falar que antes de existirem os embriões, eu falava isso com muito mais convicção, tá? Mas eu acho que se eu tiver que optar por não ficar com eles, o que eu vou fazer é doar. Legal. É fazer doação de embrião. Com certeza. Hoje essa doação de embrião possibilita que muitas famílias passem pelo procedimento da reprodução assistida de uma forma muito mais acessível, né? Porque, assim, os procedimentos, as medicações são muito caras. Então, quando a gente faz um processo com a gente, tá? Ele tem um valor alto, porque tudo é muito caro, o laboratório e tal, e mais as medicações. No caso, igual você falou de ovo-doação, existe um procedimento que se chama ovo-doação compartilhada. Então, você vai para uma clínica e aí uma mulher que está passando por um procedimento ou de congelamento de óvulos ou de fertilização, essa mulher, ela doa metade dos óvulos dela para uma receptora. Então, essa receptora ajuda a custear o tratamento de outra. Mas ainda assim não é barato, porque é um tratamento caro. E quando você doa o embrião, está pronto. Toda a parte de laboratório, de óvulos, de sêmen está pronta. Então, a família adota aquele embrião. E o que eles precisam fazer é o preparo da mulher para que ela possa ser receptora daquele embrião. Nossa, que bacana. E aqui no Brasil já tem isso? Já tem isso. Aqui em Juiz de Fora também tem? Aqui em Juiz de Fora tem, sim, mas... Pra pessoas que, né, talvez não tenham essa condição. Porque, na verdade, assim, aí você precisa ter um excedente de embriões dentro da clínica para que ele possa ser doado, entendeu? Entendi. E inclusive, na verdade, quando eu te falei sobre ir para São Paulo, a gente vai resumindo a história, uma das questões que eu pensei inicialmente foi ir para São Paulo fazer recepção de embrião, fazer adoção de embrião. Entendi. Só que aí eu decidi ir pra São Paulo e aí nem procurei aqui em Juiz de Fora, porque a gente tá num ambiente muito pequeno, numa cidade muito pequena. E eu, como obstetra, a chance de eu fazer o parto do irmão do meu filho era real, entendeu? Sim. Então, porque por incrível que pareça, não existe muita legislação para adoção, igual o sêmen, ele precisa de um raio de 300 km, o embrião não. Então, quando eu fui para São Paulo, a minha primeira conversa foi essa. Eu falei assim, cara, eu tô cansada, já fiz um monte de vezes, eu já tô esgotada, eu acho que... Então, assim, eu queria ver para adotar embrião. Sim. E aí, quando eu cheguei lá, a médica, mas você é nova, pensa bem, vê se você não acha que vale a pena fazer uma vez com seus embriões. A gente tem alguma coisa para fazer de diferente, que é essa questão da gente poder manipular o mínimo o seu óvulo e tal. E aí eu falei, então tá bom. Então, tenta mais uma vez, né? E depois... Fui convencida pelo argumento e você pode dar o seu embrião pra quem você quiser ou não? Não, quando a doação anônima. Tá. Mas eu supor, você sabe, você conhece... Não, mesmo você conhecer ou tiver alguém na sua família que quer muito engravidar e tal, e tá passando por essa situação, você poderia doar o seu embrião pra alguém? Então, você fez uma pergunta que eu não sei te responder agora. Porque doação de óvulo e de sêmen, eu tava falando isso já pode ser feito entre parentes até 4º grau. Mas a Germana até tentou, porque a Germana também é uma gêmea, só que aí tinha que ser até 37 anos, né? Tem idade limite.
Então, mas assim, a adoção do embrião, eu não sei te falar, mas assim, eu acho que talvez seja Talvez possível. sim, né? Porque Talvez às vezes sim. tem uma pessoa que tá realmente precisando, e você Sim, conhece, sim. enfim. Mas aí depois também é complicado, porque não sei, né? O filho biológico vai ser seu, e aí? É o que eu falei sobre, Né? mas assim, eu acho que eu seria muito capaz de um embrião meu ser gerado pela minha irmã, por exemplo, Sim, isso e eu entender que é sim, filho dela, é. e cuidar, e gostar, e ter o mesmo sentimento Amor, que eu né? tenho pela minha sobrinha, que é Sim. filha da minha irmã mesmo. Mas é uma coisa que eu acho que a gente não pode testar, entendeu? É melhor não. É melhor não. É melhor não. Concordo. Então, assim, eu tenho isso pra mim. Se em algum momento, né, se eu tiver esse excedente de embrião, né, então fiz a transferência, consegui gravidez e tenho esse excedente de embrião, o que eu penso é que em algum momento eu vou doar. O de óvulos você tem excedente, né? Você... Não, na verdade eu usei todos os meus óvulos. Ah, você já usei usou, todos. você falou que tinha usei conseguido todos. 42. Mas aí eu fertilizei, aí é esse funil, entendeu? Caramba! Por exemplo, teve numa ocasião eu fertilizei acho que 20 óvulos. Desses 20 óvulos eu tive 5 embriões. Dos 5 embriões, só um era geneticamente Que normal. isso? Os outros 4 não eram. Então, assim, por isso que eu te falei, dá aquela sensação, eu tenho 20 Parece que é óvulos. muito, É aham. muito. Mas desses 20 óvulos eu consegui um embrião. Entendeu? Nossa, gente, muito interessante. Muito interessante. Então agora você tem 4 embriões. 4 é embriões. Isso. Entendi. Nossa, gente, que aula, né? Nossa, eu tô assim. E como é que, assim, agora passando por profissão repórter, como é que foi participar da profissão repórter? Como é que te Menina, acharam? Então, aquilo foi. Eles me acharam na clínica. Na verdade, no dia que eu fui na clínica colher meus óvulos. Lá em São Paulo. Enquanto eu não estava acordada, eles estavam no laboratório, filmando o funcionamento do laboratório no momento que eles estavam manipulando os meus óvulos. Gente! E aí, olha só. sei lá, uma semana depois que eu voltei, a menina me ligou e falou assim: aqui eu tô fazendo uma reportagem sobre maternidade independente, não sei o quê, e aí a gente tava lá na clínica e aí eu falei com ela, não, né, não vou falar isso, mas ela nem tinha me falado de onde ela era ainda, aí ela, porque é do Profissão Repórter, eu falei, não, né, Eu vou assim. não, eu falei, não vou. Aí a menina falou comigo assim, mas Mariana, isso é muito legal o que você tá fazendo, você tem que falar, porque aí ela começou a me contar histórias, assim, tipo, eu tenho uma amiga que não sei o quê, e aí, assim, às vezes a gente vê pessoas em relacionamento abusivo, mas que não separa, porque acha que não vai conseguir ter filho. Eu falei, cara, você me convenceu, Mas é tá bom. verdade, é super eu vou te verdade. falar, Até porque, aí, assim, uma coisa que eu pensei muito, né? Eu trabalho aqui em Juiz de Fora, parceira com a Eve, sou paciente delas, né? Da clínica, tô lá dentro. Eu conheci a doutora Leila por sua causa, e eu sigo a doutora Leila também. E sou então, assim, muito fã. ainda fiquei assim, tipo, meu Deus, mas será que não vai parecer que tá... Mas aí, por fim, eu falei assim, não, eu vou fazer, porque é um negócio assim, até de ter essa possibilidade, de abrir essa questão, de mostrar para as pessoas que não é fácil e que não é na primeira tentativa. Você como médica, né? Exatamente. Com Às vezes não é na todo o segunda, às vezes não é na conhecimento, terceira, às vezes não é na quarta. E a gente precisa ter um suporte psicológico para poder entender até onde é o nosso limite, porque também para algumas pessoas vai ser só uma vez e acabou, e para outras vai ser 20 e não tem fim, né? Então isso foi uma coisa que eu fiquei assim, tipo, meu Deus, aceito, não aceito, mas aí E aí quando eu conversei com ela aí ela me ligou, e quando ela me ligou, eu tava fazendo um parto. Aí eu falei com ela assim, desculpa, eu tava num parto. Aí eu acho que ela ficou meio confusa, porque ela tava procurando, era uma paciente, né? Gente, aí ela não sabia que você era médica. Não, aí eu falei, não, é porque eu sou obstetra também. Ela, nossa, que legal. E aí ela falou comigo, a gente marca uma entrevista pelo Zoom e tal. Quando foi no dia seguinte, ela falou assim, aqui, minha chefe deixou eu ir pra aí, ficar te acompanhando e ver como é que funciona o seu dia, como é que posso ir. Nossa, eu falei, foi pode. reportagem, foi muito e aí, legal. E assim, ela deu uma sorte, porque assim, elas ficaram aqui uns 3 dias. E teve um monte de parto, assim, teve um monte de coisa. E, sei lá, acho que tinha mais de uma semana que eu não fazia parto naquele. E aí ela chegou, e aí um monte de gente me perguntou, mas é verdade, você tava correndo mesmo? Tava correndo mesmo. Eu parei, assim, e falei com ela assim, prazer, eu sou a Mariana. Ela falou assim, prazer, eu sou a Natália. O meu telefone tocou e falou assim, vai nascer. Eu falei com ela, já tem que correr, tá? Porque vai nascer e eu não posso. Gente, e aí começa a reportagem. E aí a gente saiu correndo e foi aquilo mesmo que aconteceu. Real, totalmente real. Foi real. Nossa, foi incrível. E aí, assim, aí foi isso. A reportagem apareceu nessa... E por fim, eu vi essa oportunidade, eu acho que você assim. já ajuda muitas mulheres. É isso que eu queria falar isso com você. Eu falei, eu não posso perder essa oportunidade de falar. Porque você já ajuda muitas mulheres, já na parte da obstetrícia, né? Claro, como você me ajudou e ajudou várias outras.
Tem até uma amiga minha que falou, nossa, ela me ajudou muito também, amigas minhas lá de São João. Mas você também vai ajudar muito agora com essa questão, com essa bandeira da reprodução independente, porque, gente, eu acho que as pessoas têm vergonha ou têm medo de falar que quer, ou têm medo até de querer. Sabe? Eu acho que é de isso. De manifestar esse sentimento. Eu acho que isso, na verdade, pra muitas pessoas nem passa como possibilidade. Sim. Eu acho que tem gente que não tem nem a oportunidade de ter medo de querer, entendeu? Exatamente, Porque nem é uma coisa que não passa, né? É. A gente é cultural, a gente é criado pra crescer, casar, reproduzir e se não tiver o casar, né? Porque quantas e quantas vezes nós mesmos já fazemos. Você não sabe quem tá grávida, fulana. Tá namorando e tá grávida, entendeu? A gente julga, a gente fala essas coisas, né? E julga de todas as formas, né? E eu acho que quando, por um tempo eu não falei nada, nem na minha casa as pessoas sempre souberam da minha vontade, sempre souberam que eu estava fazendo alguma coisa, mas muitas coisas eu fiz sem ninguém saber. Então, tipo assim, quando eu cheguei pra minha mãe, falei, eu já tinha colhido o óvulo 3 vezes e não tinha dado certo, entendeu? Então, assim, acho que eu precisei passar por esse processo de amadurecimento pra poder abrir. Mas depois que eu abri, eu acho que assim, se alguém me criticou, não chegou até a mim. Não veio até a mim falar. E peço que continuem assim. Não precisa vir falar não. Que necessário, porque né? vai receber resposta. Exatamente. Né? Não tem ninguém pagando minhas contas. Então... E assim, eu acho que você vai ajudar muita gente. E assim, mas muita gente é isso, assim, tipo, nossa, que legal, assim, existe, parabéns, assim, que bom, sabe? E eu acho que se esse meu filho vier de uma produção independente, já vai ser uma criança que as pessoas vão saber que é mesmo. Pronto, Exatamente, pai, e ele também, né? Você Exatamente, você até chegou a falar na reportagem. O que você vai falar pra ele, assim? Eu vou te falar que agora eu tô um pouquinho mais fofa. Eu brinquei na reportagem e falei assim, fala que eu comprei. Não é, entendeu? Porque como é que você vai contar isso? Não é, mas eu acho que o meu irmão mais novo, que é adotado, foi uma coisa natural. A gente sempre conversou sobre a mãe da barriga, a mãe da barriga, a mãe da barriga, a mãe do coração, a mãe... Então, assim, não houve um momento que, assim, senta aqui que a gente precisa te falar uma coisa e sua vida, você acha que é isso. Foi assim, né? Natural. Então, eu acho que isso pra mim foi um grande exemplo e eu pretendo que seja assim, entendeu? Muito legal. Então, não vou ser tão grossa de dizer assim, eu te comprei, porque é uma coisa muito maior, né? Mas, assim, eu quis muito. Com certeza, então é meu, entendeu? Então, seu, e, assim, era todo seu, né? Era a forma que eu tinha de realizar meu sonho naquele momento, era assim, sem que o pai estivesse presente. E ele vai se sentir muito amado. Assim, com certeza. Não tem nem certeza dúvida, absoluta. né? De que quando ele vier, ele vai se sentir... Ou ele ou ela, né, gente? Sim. Tô falando ele, mas assim... Ele e o bebê. Ele e o bebê. Ele vai se sentir muito amado e ele vai saber que você quis tanto, né? Que você... Olha o seu percurso, mas eu acho legal também contar a trajetória, né? Que não foi assim, não, eu fui ali e uma coisa fácil. Sim, né? Então, foi uma trajetória. Criança, quando você estiver, você vai ver esse vídeo futuramente... Um dia, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Você terá o seu filho. Igual eu falei com a Germana, a Germana ficou grávida, hein? Você vai entender, tá? Que como é que foi pra sua mãe. Foi esse, né? Foi um trabalho custoso. Foi gerou um sacrifício. Sim, né? Sim. Mas muito bom. Aqui, depois eu quero que você volte com atualizações, tá? Eu volto. Igual a Germana, porque da Germana deu certo. Quando vem aqui, fica grávida. Tô profetizando. Mas me fala, então, seus planos pro futuro, a partir de agora, se você vai continuar tentando, ou você tem, tipo, eu vou tentar até tantos anos, depois não quero mais. Não sei. Isso não, eu nunca me pus esse limite e não é uma coisa que eu trabalho com ele hoje, tá? Muito provavelmente, se eu tiver que fazer mais alguma coisa, não vai ser com os meus óvulos, porque eu vou fazer 39 anos no final do ano e é isso, assim, é a qualidade deles que não é boa, não sei, entendeu? Não, a gente não é uma coisa que a gente consegue palpar, a gente não consegue mensurar isso dentro da medicina ainda. Mas depois de tantas tentativas, talvez esteja na hora de falar assim, pode ser isso, e aí eu vou tentar por outro caminho. Você vai adotar o embrião. É uma coisa que eu penso. Sim. Entendi. E isso que eu esqueci de perguntar. Você testou geneticamente os seus embriões? Tá Testei. Todos testados? Estão todos cariótipos, testados. assim? Entendi. Tá? A gente faz um cariótipo simples, né? Porque existem vários exames específicos, assim. Não sei se você segue aquela menina, a Bárbara Evans. Sigo. A Bárbara Evans, ela fez especificamente para pesquisar um gene de câncer de mama. Sim, entendi. Então, tanto tem vários outros genes também, de vários outros genes, tanto que hoje os embriões que ela colocou, que são os meninos, eles são genética com cariótipo normal, mas eles têm alteração genética do câncer de mama. Então, essas coisas mais específicas eu não fiz, não. Eu fiz o cariótipo normal, mesmo da genética simples. De síndrome, exatamente. E aí você não precisaria fazer o NIPT, por exemplo?
Não. Então, assim, na verdade, tudo isso são rastreamentos, né? Não tem... Existe... Porque eu cheguei a fazer o NIPT da Luísa quando eu engravidei. Existe falso positivo, existe falso negativo, entendeu? Então, assim, até poderia fazer, sim. Só explicando, gente, o NIPT, você vai saber explicar melhor que eu, né? É porque eu falei, a gente tá falando do NIPT, mas assim... O NIPT é um exame que detecta DNA fetal no sangue materno. Então, por exemplo, quando a gente tem uma criança com síndrome de Down, ela tem trissomia do cromossomo 21. Então, ela tem um cromossomo 21 a mais. Quando faz essa detecção no seu sangue, é feita uma detecção, uma porcentagem superior do cromossomo 21 em relação aos outros cromossomos. Então, sugere-se que aquilo seja por trissomia do 21. Rastreio de síndromes, as síndromes mais... E a genética do embrião, apesar de serem pegas células do embrião, né? É analisada uma célula do embrião mesmo, mas são poucas células, você não pode tirar muitas células dele. Tá. Então são poucas células. Então existe o falso positivo, que a gente chama, e o falso negativo. Então, você faria o NIPT ou não? Não. Você... Na verdade, assim, a gente tem, né? Aí tem, por exemplo, a gente acaba fazendo rastreamento de morfológico de primeiro trimestre, faz tudo. Então, lógico que se alguma coisa sair do normal, aí sem problema nenhum. Entendi. Mas a princípio, assim, não é uma coisa que me dá esse medo, não, sabe? De tipo, ai meu Deus, eu fiz tudo, mas eu ainda acho que pode dar alguma coisa errada. Não, entendi. Assim, eu fiz o NIPT mesmo porque eu já tinha perdido por síndrome e aí eu tava realmente com muito medo. Eu falei, meu Deus. Mas, como você mesmo falou, não vai acontecer de novo, foi, né, uma... Mas acho que tem... mas é isso que eu te falo, assim, da questão do acolhimento, assim. Você não tinha indicação porque não era uma síndrome que tinha chance de repetir, a gente sabia o que era, a gente... Mas, assim, cara, vamos fazer... Entendeu? Vamos fazer, vai ficar só te obrigando a acreditar no negócio, sabe? Assim, tipo, não, vamos fazer. E aí, assim... me tranquilizou muito. É isso que eu falar, são semanas da sua gravidez que você ganha mais tranquila. E que, assim, eu falo que quem passou por algum aperto, assim, algum problema, a felicidade completa vem na alta da maternidade, né? Tô levando meu bebê pra casa, então... Exatamente. Pronto, agora acabou. Agora assim, acabou. Essa fase acabou. Exatamente. Mas, assim... pode existir esse medinho de uma forma mais tranquila, né? Não precisa ser sempre tanto, né? Tão tenso, né? Realmente. E você pega muita gestante de risco? Como é que você tá hoje? As coisas meio que parecem que vêm, às vezes, assim, meio em salva, sabe? Vem um monte, assim, de repente você olha e fala, meu Deus, olha o que tá acontecendo agora, e de repente passa bem por uma calmaria. Eu tenho bastante, assim, até porque eu tenho essa formação em medicina fetal, então... acaba muitas vezes vindo encaminhada pra mim, pra eu acompanhar. Então, às vezes não são gestantes que estavam comigo desde sempre, mas acabam vindo pra mim pra eu acompanhar. Então, assim, tem bastante, né? Se for comparar, assim, na nossa população aqui, sim. Entendi. E eu queria agora que você desse, pra finalizar, né, gente? Que você desse dicas para as mulheres que estão passando pelo mesmo processo que você passou, ou para mulheres que acabaram de descobrir que essa possibilidade existe de produção independente. E, né, quais são as dicas, ou que estão enfrentando uma dificuldade também no processo de óvulos, né, de congelamento? Eu acho que, assim, é muito difícil a gente dar dica, né, porque... O que eu vi muito nesse caminho, eu conheci mulheres fantásticas, com histórias fantásticas, fiz grandes amigas Aprendi que terapia em grupo não é chato. Eu tinha um preconceito. Eu tinha que falar, gente, grupo de terapia. E aí, num determinado momento, me vi assim, tipo, você não quer entrar no grupo de tentante? E aí eu falei, gente, então que vamos lá ver legal, qual é. Então, gente. e aí, no dia que eu cheguei, a reunião era online, no dia que eu apareci lá, ficou todo mundo meio cabreiro, assim, achando que eu tava entrando pra falar alguma coisa. E aí, na hora que eu contei uma história, todo mundo, nossa, você tá aqui por isso, entendeu? Tipo, Então, conheci muita gente legal, muita história. E, assim, não existe... Porque, assim, não existe certo e errado para as coisas, né? E o que faz sentido para mim não necessariamente faz sentido para outra pessoa. Então, eu acho que, assim, eu escutei muito isso dos profissionais da área. Não consegue quem desiste. Mas é uma verdade, eu acho que é uma verdade. Mas a palavra desistir, eu acho que a gente tem que aprender a contextualizar nessa história. Porque, assim, não consegue o quê? Quem desiste de quê? Então, eu acho que, assim, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu limite pessoal, financeiro, sim, claro. Psicológico, sua rede de apoio, entendeu? Então, assim, eu tenho uma rede de apoio que me apoia incondicionalmente nisso, mas
Sim, eu sei que algumas pessoas talvez olham pra história e falam assim, nossa, mas por que tentou tantas vezes? Por que não adotou uma criança? Por que, entendeu? Sim. E tem outras possibilidades tem também, outras, né? exatamente. Então, assim, o desistir, na verdade, ele não é uma palavra que eu acho que cabe nessa história, porque eu acho que tem gente que abre mão, tá? Então, assim, eu queria ser mãe, mas eu não tô conseguindo, eu vou abrir mão disso por causa de outros sonhos, por causa de outra, né? A maternidade, ela não tem que ter o mesmo significado para todo mundo. Então, assim, eu lido e falo isso direto no consultório, né? Às vezes a paciente chega para mim e fala assim, eu não queria engravidar agora. Mas eu vi esse negócio de congelamento de óvulo, não sei o que eu faço. Eu falo isso para os pacientes, eu falo, olha, hoje a gente tem dentro da medicina a possibilidade até da adoção do embrião. Então, eu acho que essa bandeira que você levantou também, eu não sabia, é maravilhoso. Então, você tem que, assim, aos 30 anos, você faz questão de engravidar? Se você fizer questão de engravidar, você faz questão de engravidar com um óvulo seu? Se você faz questão de engravidar com um óvulo seu, faz questão de que o material genético masculino seja do seu parceiro? Não, você não faz questão de nada disso? Lá na frente você tem possibilidade de adoção de embrião. Então, são coisas que você precisa entender pra poder pensar nisso. Assim, o que pra você faz... E pra algumas pessoas, a gente pega, né, muitas mulheres que falam assim, eu posso ser tão feliz com filho quanto eu vou ser sem filho. Sim. Então, essa pessoa, talvez, nada da reprodução assistida faça sentido pra ela. Exatamente. Entendeu? Outras pessoas vão falar pra mim assim, eu vou chegar até aqui, meu limite é esse. Não consegui óvulo meu, eu vou adotar uma criança. Ótimo, então. Também. E qual seria a idade ideal, assim, máxima pra congelamento de óvulos? O ideal é que a gente faça congelamento de óvulos antes dos 35 anos. Por quê? A gente tem uma queda da qualidade dos óvulos de uma forma muito brusca depois dos 35 anos. Então, assim, de 35 para 36 faz diferença, de 36 para 37 faz diferença, dos 28 para os 35 a diferença não é tão grande. Entendi. Entendeu? Quem tem convicção, vou congelar óvulos independente da idade que tiver. Você tá com 28 anos, você tem essa convicção, eu vou congelar óvulos, congele com 28 anos. Por quê? A chance da gente ter um número maior de óvulos é maior do que aos 35, embora talvez a qualidade não faça tanta diferença. Entendi. Tá? Então, e sim, podemos congelar óvulos após os 35 anos? Também podemos. Mas a gente já sabe que percentualmente o aproveitamento desses óvulos é pior. Então, a gente congela, N mulheres fazem isso. Mas a gente precisa também trazer essa questão, assim, de congelar esses óvulos é menos garantia ainda de que a gente vai conseguir alguma coisa, né? Algum embrião, que a gente vai conseguir a gravidez. Dentro da reprodução assistida, eles falam muito do bebê em casa. Então, o resultado positivo é o bebê em casa. É saber isso, mas pode se congelar com qualquer idade. E congelando os óvulos, vamos supor, com 34, com 33, eu posso usar esses óvulos até qual idade? Hoje, a legislação, que na verdade não é uma legislação, o aconselhamento ético do CRM, fala-se até os 50 anos, tá? Caramba, até 50, até 50 anos. E assim, eu em casos... sei lá, 45, assim. Não, e eles falam de casos excepcionais. Então, existem casos que podem ser levados acima dos 50 anos e que aí vão ser avaliados por... Mas aí entra como gravidez de risco. Entra como gravidez de risco, sim, tá? Mas assim, o que a gente chama hoje de gravidez de risco? É uma gravidez que tem mais risco de algumas complicações, mas não é certeza de algumas complicações. Então, assim, não hoje... Não é certeza que vai ser exatamente, de risco, né? Hoje, no mundo que a gente tá também, eu pego pacientes muito mais doentes aos 30 anos do que aos 45, às vezes. Que entendeu? coisa, né? Você pega uma mulher, avanço da tecnologia. Você pega aí uma Cláudia Raia da vida. Sim, exatamente. Tá? Que assim, é atleta, uma mulher que se alimenta bem, que faz atividade física, que tá... Então, assim, às vezes a gestação dela aos 55 foi menos de risco do que eu, que eu tô com 38, que tô dando um tempo na minha atividade física. Entendi. Nossa, assim, o avanço da medicina é realmente, né, surpreendente, assim, é muito legal. E, nossa, que papo, eu tô assim, é tanta informação, é tanto conteúdo bom, assim... Que bom que esse vídeo vai ficar gravado e que a gente vai ter esse vídeo no YouTube, né? Porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, Mariana.
Também hoje fico muito feliz, assim, de poder falar sobre isso, de poder trazer informação e de trazer a sua experiência real, né? E que a gente tem um espaço aberto, né? Porque aí tá lá, tô lá no meu Instagram, tô lá no meu consultório, então, né, pra quem quiser. E você vai falar mais sobre isso no seu Instagram também? Você quer também usar esses dois? Ou você vai mais continuar mais pra parte da... Não, espero muito em breve poder falar mais sobre isso e de outras experiências também, femininas também, né? Da maternidade. Isso é muito legal, porque o Pode Café, eu tento trazer, assim... É claro que é muito bom trazer o olhar do profissional, né? Do que acontece. Mas eu acho que é tão legal a gente ouvir a história das pessoas, porque é isso que me encanta, sabe? A sua experiência, o que você passou. Porque a sua experiência vai ser diferente da Germana, por exemplo. Sim, são histórias, assim, né? Semelhantes, mas completamente diferentes. E isso traz a identificação. Eu me identifico. Nossa, a sua experiência é diferente da minha. Eu não tive problema pra tentar engravidar, mas tive outros problemas na maternidade. Então isso pra mim me encanta. Eu amo ouvir história e eu adoro poder passar isso também e alcançar, às vezes, uma mulher que tá passando por isso hoje. A gente nem imagina. Sabe? E a gente vai estar ajudando alguém que depois a pessoa fala comigo, fala, nossa, eu amei aquele episódio. Eu falo, cara, que lindo. Muito bacana mesmo. Muito legal. E assim, eu te agradeço, assim, imensamente, porque eu sei que a sua rotina é muito corrida, que o seu tempo vale ouro. Eu te agradeço, assim, muito mesmo por estar aqui, né, passando isso pra gente. E vou encerrar, né? Assim, sem querer encerrar, eu não sei se ficou faltando alguma coisa. Também acho que não. Vou passar seu Instagram de novo, doutora Mariana Sirimarco. Gente, qualquer dúvida, né? Entre em contato com ela. Pode entrar em contato, eu abro caixinha lá sempre. Ela abre caixinha sempre. A caixinha não é só pra gestante, mas sempre que eu consigo eu respondo no inbox também e tento manter sempre essa proximidade. E não só para suas clientes, pacientes também não, é para todo mundo, né? Sem problema isso é o mais legal. Algumas coisas às vezes a gente não consegue, né? Então, tipo, não é meu paciente, eu realmente não conheço, não tenho como responder. Mas, inclusive isso eu falo, olha, eu não posso responder por causa disso, mas se você quiser marcar uma consulta, né? Mas isso já é uma ajuda que você dá, né? Porque eu tenho certeza que várias pessoas conseguem suprir ali algumas dúvidas que às vezes a médica não consegue, né? Com certeza. Mas é isso, gente. Quero agradecer novamente aos nossos parceiros e colaboradores desse episódio maravilhosos. Muito obrigada, a Sushi, que tá sempre com a gente lá em São João. Muito obrigada também, doutora Adriele, né, biomédica esteta, maravilhosa também, que eu amo a doutora Adriele, muito obrigada. Muito obrigada também ao Hotel Aliança, lá o pessoal, gente, equipe incrível, tá? O hotel, inclusive, se você precisar de ficar lá em São João. Bom saber, Hotel Aliança. Hotel Aliança é maravilhoso. Muito obrigada, gente. E aí, vocês gostaram? Conta aqui pra gente o que vocês acharam desse episódio incrível com a doutora Mariana. Aproveita e já segue. Me segue também, Pode Café, __ café, Érica Furtado com 2 T's. E muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus.